boa tarde, boa noite, muito prazer, meu nome é Rosa. Nesse canal eu sempre vou postando aula japonês para aqueles que tenham interesse de aprender japonês ou aquele que estuda o japonês. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar sobre o que são Wasei Eigo e Gairaigo. Então vamos lá? Então, primeiramente, eu vou explicar o que é gairaigo. Palavra gairaigo significa palavra que vem de fora. Como o nome diz, as palavras que vêm do fora do Japão, que seriam palavras estrangeiras que é utilizado no Japão. Então, aqui tem um exemplo das palavras gairaigo, que seria o Facebook, que no Brasil a gente fala Facebook, mas no Japão fica como Facebook. Popcorn, que seria o pipoca. Animation, que seria a animação. E etc. Então, tem outras gairaigo no Japão. Então, aqui tem a observação de quando você vai escrever em tanto gairaigo ou wasei eigo, normalmente vai utilizar-se a katakana. Lembra que o katakana, lembra das aulas do hiragana e do katakana, que katakana ele é utilizada principalmente quando é aquelas palavras que vêm do estrangeiro, quando é aquelas palavras que não é exatamente a origem japonês. Então, nesse caso, tanto gairaigo, wasei eigo, repetindo novamente, normalmente vai utilizar-se a katakana, tá bom? Então, aqui eu vou explicar sobre o que é o wasei eigo. Wasei eigo seria pseudo-angridismo. E, primeiramente, angridismo. Angridismo seria um termo ou expressão de língua inglesa introduzida a outra língua, que seria a construção da língua inglesa que não são usados em países por falante nativo, que seria no caso inglês, e também chamado como Japanese English. Em português ficaria inglês do Japão. Então, explicando mais facilmente o que é o wasei eigo, seria o inglês que só os japoneses sabem e também são no Japão que é utilizado esse inglês. Então, por exemplo, se você falar esse inglês, que seria no wasei eigo, por um falante nativo, no caso seria no inglês, na América, no Inglaterra, eles não vão entender porque esse inglês não existe no país deles. Então, aqui eu quero mostrar o exemplo do wasei eigos, palavras wasei eigos. Primeiro seria o arubaito. Arubaito seria igual tipo um bico ou jovem aprendiz, aqueles trabalhos principalmente feitos por os jovens, muitas vezes por meio períodos. E aqui agora é o zubon. Zubon significa calça em wasei eigo. E apato. Apato significa apartamento e eacon. Eacon significa ar-condicionado. Quem sabe inglês, acredito que sabe que eacon em inglês fala air conditioner, acredito que é assim que fala em inglês. Então pode ver que é bem diferente a forma que os japoneses usam. Eu expliquei um pouco sobre o que é o wasei eigo e gairaigo, que acredito que acho bem diferente, mas se pensar bem, tanto o gairaigo e o wasei eigo, ele tem um pouquinho de semelhança no Brasil também. Por exemplo, do Facebook, e no Japão fala Facebook, e aqui no Brasil fala Facebook. Mas quem tipo já estuda bastante inglês, tal, que acredito Facebook no inglês fala como Facebook. Então pode ver que no Brasil também meio que modifica um pouco de uma forma que no brasileiro consiga se pronunciar, ou muitas vezes o jeito que os ingleses escreve, a gente meio que se pronuncia daquela forma, por causa que a gente aprendeu daquela forma muitas vezes. Do wasei eigo também eu sinto um pouco de semelhança com o chamado aportuguesada. Quem tenha interesse de o que é aportuguesada, pesquisa tipo aportuguesada no YouTube e tal. Aí tem uma professora chamada Nozren,
no YouTube que ele explica sobre português, que ele também explica um pouco sobre o que é a portuguesada, que é bem interessante abordar sobre isso. Então, aqui falando um pouco da semelhança do Brasil, que seria do português, agora eu vou falar um pouco sobre japonês, que veio da origem do português. Então, aqui eu peguei um pouquinho do resumo do Wikipedia. Quem tenha interesse, dá uma pesquisada no Wikipedia, pesquisa assim, japonês que veio da origem do Portugal, do português, que vai aparecer bem completa, tá? Artigo. Então, aqui eu pegando o resumo do Wikipedia. Então, aqui, a existência de numerosos japoneses de origem português resulta da chegada ao Japão dos portugueses em 1542 até 1543, sendo os primeiros europeus a portar a estabelecer um fluxo contínuo e direto do comércio entre o Japão e a Europa. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos dos japonês que veio de origem do português. Então, primeiramente, tempura. Quem não conhece tempura, seria uma... No Brasil, fala bolinho frito ou legume frito. Quem tem interesse, dá uma pesquisada, tempura, tá? E esse do tempura, vocês sabem de qual origem português veio? Esse do tempura, ele veio do origem tempero. Então, se pensar bem, ele é bem semelhante, tempura e tempero. Então, do próximo é do compeito. Eu sei que é um nome meio engraçado, parece que tá falando compeito. Então, por exemplo, se usar assim, olha amor, você quer compeito? Mas compeito seria um doce japonês, parece uma bara japonês. E na próxima é o castera. Castera seria parece um pão de ló do Brasil, que seria um bolo. Então, castera e compeito. Ah, esquecendo, compeito, ele vem da origem confeito no Portugal. E castera, que como eu falei, é um pão de ló no Japão, que vem da origem castelo. Eu acho que é mais fácil. E do parte do né, ele tem mesmo sentido né do Brasil. Por exemplo, eu falo assim, japonês é difícil, né? Idioma japonês é difícil, né? Então, esse do último, né, eu meio que está confirmando que japonês é difícil, mas no mesmo tempo eu meio que está perguntando para aquelas pessoas que japonês é difícil. Então, e mesmo sentido que no Brasil usa esse termo né, no Japão também é utilizada a mesma. Então não terá uma diferença. Muitas outras palavras que vêm do japonês, que vêm do origem Portugal, mas muitas vezes os japoneses não sabem que veio dessa origem. Então, mais ou menos foi isso, nossas aulas. Nossas vídeos, a aula foi bem curtinho, que eu explicando meio bem resumida, né? Sobre o que é o Aseigo e Gairaigo. Na próxima aula eu vou explicar sobre o que é Jikoshoka e também como fazer um Jikoshoka, tá bom? Espero que gostou das aulas de hoje e estudem bastante, tá bom? E até a próxima aula. Bye, bye. Mata, né?